Tá eu e o doutor Benedito aqui, tá? Ah, tá bom. Ai, que bom que o Benedito está aí. Então, uma excelente tarde para todos nós e agradeço muito a presença de vocês. Agradeço imensamente quem assiste depois os nossos estudos. Gostaria de pedir que todos vocês compartilhassem, dessem aí o like, porque, como vocês sabem, o YouTube ele tem uma ferramenta, né, que quanto mais compartilhamentos, mais like, mais o vídeo acaba indo para outras pessoas, e isso é importante para que as pessoas possam estudar o espiritismo, as pessoas que têm interesse possam saber que tem um grupo espírita aqui em Pardinho, e que essas pessoas podem participar conosco. Nós temos trabalhos online, temos trabalhos presenciais, então é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só um minutinho, deixa eu pôr aqui. Então, eu vou compartilhar, porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, todos os nossos estudos ficam gravados no nosso canal, desde o primeiro estudo está gravado aqui. Então, desde o início do Evangelho, aliás, do Livro dos Espíritos, eu vou pôr aqui para vocês, nós estamos, então, aqui, né? Nós já estudamos aqui desde o capítulo 1, então isso está aqui nos nossos estudos, né? O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, então a parte primeira é essa, causas primárias, tem vários capítulos, que todos nós já vimos, estão gravados, e tem a parte segunda, que é essa parte aqui, mundo espírita ou mundo dos espíritos. E nós estamos nesse capítulo do retorno, aqui, olha, retorno à vida corporal, né? Hoje nós vamos começar esse item aqui, faculdades morais e intelectuais. Quem quiser pode ver os itens anteriores, mas não é necessariamente assim, quem está chegando agora pode acompanhar conosco, porque, na verdade, o estudo ele é feito, assim, de muitas repetições, assim, é um estudo bem lento, então, não é uma coisa assim que a pessoa, quem perdeu o começo, não pode começar daqui para frente, pode ir acompanhando e vai vendo, na medida do possível, os outros itens anteriores, né? Então, como eu falei, nós vamos hoje conversar aqui sobre faculdades morais e intelectuais do homem. E ele começa perguntando, né? Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos, né? Quer dizer, Kardec pergunta assim, nossa, tem pessoas que são tão brilhantes, né? E que são tão viciosas, né? São pessoas ignorantes do ponto de vista moral, elas são inteligentíssimas, brilhantes do ponto de vista da matéria, da ciência, da arte, do esporte, enfim, né? E são pessoas, assim, ainda tão primárias do ponto de vista moral, né? Isso a gente vê todos os dias, né? E os espíritos respondem, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. E nós estamos vendo isso, né? Assim, eu vou até voltar aqui,
porque a gente vê isso nesse momento que nós estamos vivendo, né? Dá uma certa impressão que o mundo está perdido, né? Porque a gente vê tanta gente assim, tanta gente que poderia ser brilhante, mas que age de uma forma tão grotesca, né? Assim, tão com raiva, criando situações difíceis para a humanidade inteira, né? Como pessoas que disseminam ódio, guerra, fake news, né? É, esse tipo de coisa, assim, parece que será que realmente assim nós estamos evoluindo, né? Eu queria deixar para a gente começar essa pergunta, porque muitas pessoas acreditam que a gente não está evoluindo, né? Que o mundo está cada vez pior, né? O que a senhora acha, tia Florinda? Será que o mundo está evoluindo ou o mundo está cada vez pior? Eu não sei se ela perguntou para mim, deixa eu ver. Sim, tia, boa tarde. Que bom que a senhora está aqui hoje. Boa tarde, sobrinha querida. Então, eu Boa estou. noite já, né? Boa noite. A semana passada a gente foi viajar e não deu certo. Que bom que hoje a senhora está aqui. Me fala a pergunta, Elaine, que você me falou. Ó, a pergunta é a seguinte, que Kardec fala, né, que espíritos que são brilhantes, né? Eles muitas vezes são pessoas assim, do ponto de vista moral, assim, tão complicadas, né? E aí a minha pergunta para vocês é assim, será que o mundo está de fato evoluindo? Porque parece assim, a gente vê tanta barbaridade, né? Quando a gente abre o jornal, abre a internet, abre qualquer coisa, os telejornais, os noticiários, parece que o mundo está indo cada vez para trás, né? Mais para trás. Será que o mundo está realmente evoluindo? O que a senhora acha? Eu acho, Elaine, que evolui, sim. Ele está interagindo na evolução, né? No bem. Eu acho que poucas pessoas, assim, poucas não. Eu acho que a maioria, assim, ainda não entende um pouco né, dessa doutrina maravilhosa que Deus deu para todos, né, a mediunidade, para elas entenderem, né, ter uma vida melhor, mas muitos não a quiseram, mesmo esses que você diz, assim, inteligentes, que, né, da ciência, cientistas, esses que não querem saber dessa doutrina maravilhosa, mas eles vão chegar, né, num tempo que eles vão procurar. Mas Deus deu a mediunidade para todos, né? Sim. Então, aqueles que, para pobres, para ricos, ele não escolheu. Então, a pessoa, ela segue o caminho dela, ela tem um livre-arbítrio. Então, eu acho que quem sai ganhando é esses humildes que acreditam, né? Nessa Bem-aventurados os doutrina humildes, né? maravilhosa. Isso eu acho, assim. Que você acha, José Roberto? Será que o mundo não está muito materialista, assim? Será que a gente tem uma luz no fim do túnel? Você abriu a câmera ao invés de abrir o microfone, José. Verdade. Isso. Verdade. É que hoje eu estou no celular, não estou muito acostumado com ele. Por motivo da Terra estar nessa transição de provas e expiações para regeneração, essa imagem de que parece que está tudo no fundo do poço é um pouco normal, né? Mas, de um lado, a gente vê muito isso porque a gente vê muito a mídia, e a mídia, ela não dá notícias assim do que interessa para nós da evolução do lado bem, do lado bom. A mídia, ela quer ter a sua audiência, o que faz a audiência é mostrar mais esse lado ruim aí, né? Então tem essa grande influência. Nós temos uma grande porcentagem da população
que está sim já no mundo de regeneração, né? E Uhum. uma porcentagem que Jesus e Deus está dando essa oportunidade aí pela última vez, então parece que está meio perdido. Não, é uma oportunidade que Deus está dando para todos. Aqueles que conseguirem abraçar essa oportunidade e mudar, vai ficar no planeta Terra de regeneração. Os que não conseguirem serão repatriados, né? Vão ser levados para um planeta que esteja no início de provas e expiações. Uhum, uhum. Isso é uma coisa bem importante, né, que vocês falaram, porque eu acho assim, eu comparo com o nosso planeta com uma casa que está sendo faxinada, né? Quando a poeira está tudo quietinha ali, a sujeira está escondidinha, você entra, não parece que está suja, né? Aí você começa a limpar, começa a pôr cadeira, tirar do lugar, arrastar móvel para limpar os cantinhos ali. Alguém que entre, fala assim, meu Deus, que bagunça, né? Uma casa estando num dia de faxina, não dá a impressão que está tudo muito bagunçado, né? Que está tudo desorganizado ali, que está até mais sujo, porque a gente está revirando ali, né? E depois, a hora que termina aquele processo, fica tudo certinho, né? Infelizmente, é isso que o José falou, assim, o nosso mundo ele está passando por uma época de transição, onde assim fica muito visível, né? Aqui a ignorância, a maldade, porque essas pessoas elas estão muito identificadas entre si, né? E nós temos uma coisa bem interessante acontecendo nesse momento, que é, entre aspas, a limpeza do umbral, né? Para o mundo ser de regeneração, nós vamos ter que melhorar essa condição umbralina, né? Então, esses espíritos que estavam assim extremamente, que estão ainda, né? Porque esse é um processo muito longo, isso não é de uma geração para outra que nós vamos ver isso em várias gerações, né? Mas esses espíritos, eles estão renascendo, né? Então dá a impressão que a Terra está perdida, né? Porque imagina assim, nós estamos com muita sintonia com essa materialidade, com essa ignorância, com essa maldade, porque esses espíritos estão renascendo para terem aí a sua última, uma das últimas oportunidades de continuar aqui no planeta. Então, a gente precisa tomar cuidado para não achar que Deus perdeu o controle da Terra, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, esse mundo está perdido, né? Dá a impressão que a gente fala assim, olha, Deus não sabe, né? Jesus não sabe levar um mundo de expiação e de provas até o fim, porque a coisa está perdida, né? E não é assim, né? Nós temos que confiar em Deus, confiar no nosso governador espiritual, que é Jesus, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo, né? Então, nós estamos vivendo esse período de arrastar móveis, de botar coisa em cima, né? Tirar os cantinhos ali, a poeira dos cantinhos, e procurar sujeira para limpar. Depois, nós vamos entrar num período muito mais tranquilo, né? Oi, querida, pode falar, Lulu. Quando nós... Antes de mais nada, boa tarde a todos. Boa tarde. Quando nós olhamos para trás e verificamos como era a humanidade lá atrás, como era processada a justiça, aquela forma tão violenta que nem bem lá para trás não existia nem julgamento, né? Os homens eram tão ainda materializados, tão Sim. imperfeitos, que não havia ainda o consenso de julgamento. A pessoa era considerada má ou cometeu alguma coisa, ele era imediatamente enforcado ou fuzilado, seja mais o quê. Então, basta a gente olhar para trás como era efetuada a justiça, para nós observarmos que a humanidade progrediu muito, sim. Progrediu. O que dá a impressão para nós que a humanidade não progrediu é que o que acontece? Os espíritos vêm
com uma determinada karma, né, para passar aqui na Terra, para aprender. E quando esses espíritos finalmente aprendem e se tornam bons espíritos, então o que acontece? Outros ocupam o seu lugar. Está sempre havendo um rodízio de espíritos necessitados, né? Então, isso dá a impressão, puxa, a Terra não evolui nada. Sempre tem gente ruim, quando a gente pensa que vai melhorar, tudo piora, mas é que há um rodízio. Aqueles que já se modificaram, seguem seu caminho na evolução, né? E dão lugar para aqueles outros que vêm atrás. E isso dá, então, a impressão, não é isso, filha? Exatamente. É que nem se a gente fosse numa escola de primeiro grau, né? E falasse assim, nossa, mas olha quanto analfabeto que tem aqui. Claro, as crianças estão entrando, elas têm que aprender ainda, né? Não tem criança aqui que já tirou, já fez o diploma aqui, já tirou o diploma, já sabe. Não, elas começaram agora, né? Então, é exatamente isso. A Terra é uma escola, está sempre chegando gente nova, espíritos, assim, de todos os graus, né? Então, sabe que eu tava pensando nisso que você falou, mãe, de como o mundo evoluiu, né? Porque nós estamos... Ontem foi a abertura das Olimpíadas, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, olha como a humanidade sublimou o desejo de matar, de vingar, né? De querer competir, assim, porque há 2000 anos, lá no Coliseu, os gladiadores, eles lutavam até a morte, né? Quem vencia era quem sobrevivia, o outro morria, né? Eles entravam na arena sabendo que um deles não ia sobreviver, né? Então, assim, nós, ao longo dos anos, assim, e o público gostava, o público ia lá, aplaudia, vibrava, queria ver, né, quem que ia ganhar a luta e tal, né? Olha que interessante, ao longo desses 2000 anos, nós sublimamos isso, né? Hoje, a gente tem jogos onde tem algum que ganha, outro que perde, mas de uma forma muito diferente, né? De uma forma respeitosa, de uma forma, assim, que né, infelizmente tem brigas ainda, né, na torcida, mas não é mais aquela coisa do circo dos gladiadores, né? Então, certamente a humanidade progrediu, sim. É que o progresso material ele é muito mais rápido do que o progresso moral. Então, dá a impressão que a gente não caminhou nada, mas não é assim, né? Vamos dar sequência, então. Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês, para a gente dar sequência. Aí, assim, olha, influência do organismo, né? Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Será que um espírito que já era mais evoluído, ele vai se identificar tanto com a matéria que ele vai regredir, vamos dizer assim? O que você acha, Benedito? Será que um espírito que já está lá numa colônia, como é nosso lar, né? Tem risco dele vir para a Terra e ele se identificar tanto com a matéria que ele acaba voltando para trás um pouco, ficando mais materialista e fazendo coisa muito errada? Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui usando o celular do José e eu acho que não, viu, Elaine? Eu acho que se ele de fato tiver tido um progresso, ele não retrocede, né? Então, eu acho que a gente vai sempre para frente, né? Mas quando você fala identificar-se com a matéria, o que exatamente que você quer dizer, Elaine? Porque Esse às tipo de vezes coisa, né? Que assim, ele se identifica tanto com a vida de encarnado que ele esquece o lado espiritual dele. Porque, pensa bem, olha,
os espíritos estavam no mundo espiritual antes da sua reencarnação, né? Então, como é que pode um espírito estar lá numa colônia, está tudo bem, né? Ele já sabe um monte de coisa. A hora que ele volta, ele se identifica tanto que ele começa a pisar na bola, vamos dizer assim. Será que isso pode acontecer? Ele tem assim, essa identidade com a matéria, existe esse risco de ele se identificar tanto que ele fica meio, assim, esquece da vida espiritual? Elaine, desculpe, eu não vou poder responder agora. Tá. Você pode passar essa pergunta para outra pessoa? Só para explicar para quem não está sabendo, nós estamos esperando um guincho que vem pegar o nosso carro. Nós tivemos um pequeno problema mecânico aqui e eu tive a impressão que era o caminhão que estava chegando e eu me distraí e não me Ah, concentrei na sua pergunta. sem Mas problemas, sem depois problemas. eu volto a falar com você. Tá bom, tá bom. Você quer que eu Eu fale, doutor? Um quero, pouquinho? faz favor, José. Tá. Eu vou falar dando um exemplo, certo? Tá. Uhum. Olha, retroceder espiritualmente, nenhum espírito retrocede. O que pode acontecer é ele, tipo, pisar na bola no aquilo que ele foi programado para ele fazer aqui. O exemplo que eu vou dar é de Constantino. Uhum. A família de Constantino, quando ela vem para o planeta Terra, ele veio com uma programação de ajudar a divulgação do cristianismo, né? Uhum. E ele chegou aqui e ele não conseguiu fazer isso. Então Sim, ele foi para um outro lado, o lado material. Esse é um exemplo, mas isso não significa que ele desvoluiu, né? é isso. Porque ninguém regride. O que a gente pode acontecer é da gente estacionar, como Constantino estacionou. Exato. Exatamente, José. É assim, a pessoa, ela não regride, mas muitas vezes aquilo que ela achava que ela já tinha aprendido, ela não tinha aprendido tão bem assim, né? E não precisa ser um espírito assim, muito básico, não, né? Mesmo espíritos que já moram em planetas ditosos, eles podem falhar em suas missões, suas tarefas, né? Os únicos espíritos que não falham, eles não têm mais, assim, como falhar, porque eles já atingiram um grau tão superior, são os espíritos puros, né? Antes de você ser um espírito puro, às vezes não é fácil, né? Como o guia espiritual da Alcione, né, no livro Renúncia, Alcione, ela já morava na constelação de Sírios, que é muito mais evoluída do que a Terra, né? Do que a nossa galáxia aqui, já é uma outra galáxia. E ela estava tão na frente, mas ela amava assim uma pessoa que se deixou ficar para trás na lanterninha, né? E ela quis voltar para a Terra para resgatar esse espírito, né? E o guia espiritual falou para ela: olha, você tem certeza que você quer ir? Porque muitos foram e não voltaram, né? Então, veja, às vezes a pessoa vai e ela se compromete, né? Porque às vezes assim, aquilo que ela achava que ela já estava muito forte, que ela já sabia muito, às vezes a prova é tão pesada que às vezes ela acaba falindo, né? Então, por isso é o orai e vigiai, né? Ninguém está livre das tentações. Ninguém está livre de cometer erros por ignorância, especialmente por ignorância, né? Assim, nós somos ainda muito imperfeitos. Então, essa imperfeição, ainda mais numa época como agora, porque essa época que nós estamos vivendo é uma época que nós estamos muito identificados com essa materialidade. A psicosfera do nosso planeta, ela está muito densa, né? Então, se a gente não orar, não vigiar, a gente cai sim, né? Mesmo que
que nós tenhamos já uma certa diferenciação espiritual. A gente tem que orar e vigiar muito para a gente não pisar na bola, né? Vamos ver o que Kardec, o que os espíritos falam aqui para Kardec, né? Ó, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. É claro que ele conserva. Não é a matéria que vai fazer o espírito ficar melhor ou pior. É isso que ele quis dizer, né? Nas próximas perguntas, nós vamos esclarecer melhor isso, né? Ó, após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Aí ele responde: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, veja assim, a matéria, ela limita um pouco a gente. Ela tem, né, a influência do organismo é uma coisa real, né? Nós esquecemos muitas coisas que nós sabíamos antes, né? Nós estamos, nós sentimos essa grosseria da matéria e do seu entorno, né? Então, por isso que essas faculdades espirituais, elas ficam um pouco mais enfraquecidas. E apesar de um espírito, ele não retroceder, mas é uma prova para ele, né? Estar no mundo, estar cercado de pessoas assim, nesse momento espiritual, e a gente não embarcar nessa, né? Ele vai continuar falando isso aqui, ó. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco ou é a livre irradiação da luz. Olha que pergunta interessante do Kardec, né? Sabe quando a gente tem um vidro opaco, ele não deixa passar a luz, né? A luz é tão brilhante, tão intensa, e fica ofuscada, né? Depois passa no vidro opaco e sai um pouco menos de luz ali do outro lado, né? E aí ele responde, é como um vidro muito opaco, não é só um vidro opaco, é um vidro muito opaco. A matéria, ela realmente limita as nossas potencialidades, né? Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. E aí eu quero perguntar para vocês aqui, para a gente refletir um pouquinho, né? Queria perguntar para o pai. Por que será, né, que a gente fica tão limitado, né? Isso não atrapalha a gente, né? Não é uma coisa assim meio contraproducente? Imagina se a gente lembrasse, se a gente pudesse ter mais liberdade aqui nesse nosso dia a dia, vendo mais espíritos, sabendo mais da existência deles. Será que as pessoas não seriam melhores? Isso não aceleraria a evolução delas? Olha, eu acho que tudo que está aí é perfeito. Se nós tivéssemos a oportunidade de ver os espíritos que estão na outra dimensão, pudéssemos nos comunicar com eles, se nos fosse possível nos comunicar só com os espíritos de luz, que poderiam nos dar instruções valiosas para a nossa evolução, seria ótimo. Mas, se você tiver essa possibilidade, você vai se comunicar com toda espécie de espíritos. Assim como, aqui na matéria, a gente tem que forçosamente estar em contato com pessoas de todo tipo. E
nós temos que escolher, tanto aqui quanto na outra dimensão, as pessoas com as quais nós vamos nos comunicar. Porque se escolhemos errado, podemos ser influenciados e passar a viver de maneira errada. Da mesma maneira, se a gente pudesse se comunicar só com os espíritos que são amigos, seria bom, mas também não acontece. Quando você tem, se tivéssemos essa faculdade normal, estaríamos assediados, aliás, estaríamos convivendo com espíritos assim o dia todo, porque não teríamos como escolher. E aí nós não teríamos, ou melhor, nesse caso também seria nos informado todas as mazelas que nós já fizemos no passado, e isso iria prejudicar a nossa evolução. Porque se no presente nós temos problemas, significa que são etapas que nós temos que superar. E se temos essas etapas, que nós as criamos em passados outros, né? E aí estariam eles nos apontando o dedo, dizendo, você não vai conseguir, você... quer dizer, estaria difícil para a gente superar os próprios problemas da atualidade. Sem dúvida, sem dúvida. Oi, tia Florinda, pode falar, querida. Então, me fala só a pergunta que você fez. Então, se essa matéria ela é um limite, né? Se vem a luz aqui, bate na matéria e sai desse lado uma coisa muito mais opaca, muito mais filtrada, né? Qual a necessidade disso, né? Qual a necessidade da gente passar por isso, né? Não seria muito mais fácil a gente ter a nossa evolução como espíritos apenas, né? Sem ter que ficar vindo na matéria, porque a matéria, ela nos distancia da espiritualidade? Então, a gente tem que ter a reforma íntima, né, Elaine? Tendo a reforma íntima, a gente podendo evoluir, a gente estudar, pensar em Deus, orar, vigiar, como você disse, a gente vai tendo essa reforma íntima, a gente vai pensando nas coisas erradas que a gente faz. Então, a gente melhorando, tendo essa reforma íntima, vai melhorar tudo. Um espírito a gente vai tirando essa casca dessa luz, limpando, assim, bem devagar, mas vai. Sem dúvida. Até chegar o limite que a luz passa para o outro lado, porque já está limpa, porque a reforma íntima da gente já foi limpa, a gente já compreende muita coisa, né? Exatamente. E eu acho que a gente não... Também eu acho que a gente não sofre, assim, sobre a influenciação dos inimigos. Eu acho que não, a gente tem da reforma íntima, eles vendo que a gente mudou, né? Sem dúvida, sem dúvida. É exatamente isso, assim, Deus faz tudo, assim, é uma inteligência tão suprema, né? Como a gente aprendeu aqui, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, porque pensa bem, né? Se nós imperfeitos do jeito que somos, se não houvesse esse limite da matéria, como que a gente ia conseguir evoluir, né? Porque, na verdade, a gente ia estar constantemente assediado por maus espíritos, porque nós ainda somos muito pequenos. Então, a matéria, ela, de uma certa forma, nos protege, né? Ela nos protege. Nós temos aqui 60, 80, 90 anos de chance da gente fazer a nossa reforma íntima meio apartado desse tanto de assédio. Claro que nós podemos nos ligar a espíritos infelizes e podemos nos ligar a bons espíritos também, mas se nós não tivéssemos a matéria, essa ligação, ela seria muito mais intensa, muito mais intensa. Então, Deus é tão perfeito que ele fez o quê? Olha,
à medida que o ser vai evoluindo, a matéria ela vai ficando mais sutil. Então, em mundos superiores, né, em mundos ditosos, em mundos felizes, existe encarnação, mas a encarnação, os corpos, eles são muito mais sutis. E essas pessoas encarnadas em mundos já muito mais evoluídos do que a Terra, elas têm um contato com a espiritualidade muito maior. Elas convivem com espíritos assim, de uma forma assim muito mais normal e mais intensa do que a gente. Por quê? Porque elas já estão num outro nível. Então, elas já se ligam a espíritos mais evoluídos, que as ajudam, né, assim, não existe esse drama tão grande com a morte do corpo, porque eles veem o tempo todo espíritos que estão no mundo espiritual, né? Porque a matéria ali é muito mais sutil. Então, essa matéria grosseira como a nossa, no mundo de expiações e de provas, ela nos ajuda, né? Ela tudo tem os dois lados, né? Assim, ela nos ajuda a evoluir, nos protege de uma certa forma, nos protege de nós mesmos, né? Mas ela também bloqueia esse tanto de visão espiritual que só quem estuda, quem faz a reforma íntima, quem escolhe se comunicar, quem escolhe se comunicar, né, com a espiritualidade superior, essas pessoas acabam fazendo essa escolha e vão, com o tempo, melhorando a sua vibração. Ficou claro isso, assim, o porquê da gente ter essa matéria, né, que nos impede de ver a espiritualidade, nos impede tanto que tem pessoas que não acreditam, né? Tem pessoas que elas não conseguem entender que existe outras coisas além dessa matéria, né? Pessoa tem que ter todo amor no coração, né? Exatamente. Às vezes é só depois que elas desencarnam é que elas falam, meu Deus, olha só como eu estava cego, né? Verdade. Tá bom. Vamos continuar aqui, então. Deixa eu pôr aqui. Então isso aqui, né? Ele fala isso para a gente, assim, que é um vidro muito opaco, né? O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Veja, assim, olha o que ele pergunta aqui, né? Será que, se esses órgãos não forem muito desenvolvidos, o espírito, ele perde um pouco o seu livre-arbítrio, né? Pensa assim, uma pessoa que não consegue andar, né? Desde criança sofreu uma paralisia infantil, por exemplo, ou qualquer problema aí que ela não consegue andar. Isso significa que ela está que ela está sofrendo uma limitação das suas faculdades da alma, não é verdade? Assim, do ponto de vista assim dela como espírito, ela queria voar, ela queria andar, queria correr, mas ela fica subordinada a esse desenvolvimento alterado, né? Ou esse problema dos órgãos, né? Então, é o que ele fala aqui, ó. Os órgãos, eles são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho ou está a da ferramenta própria à sua execução. Imagine assim, olha, gente, um pianista, né? Um super pianista, ele sabe tocar piano assim, de olho fechado. E aí dão para ele um pianinho, assim, desses de criança, sabe? Que a gente compra para dar para criança, assim, né?
Ele fala, meu Deus, mas eu queria um piano daqueles imensos, de cauda, como é que eu vou tocar nesse pianinho aí, né? E isso pode ser uma grande provação para ele, né? Pode ser, não, olha, é com isso, né? Você nessa vida você vai ter que ter esse piano aí, você vai ter que fazer música com esse piano, né? Enfim, porque Deus sabe o que ele pode dar para cada um de nós, né? Então, muitas vezes acontece isso, que o espírito, às vezes, ele até pede, muitas vezes, ele pede para o seu organismo ser limitado, porque ele quer progredir um pouco antes de ter certeza que ele pode vir numa prova. Imagina assim, ó, um espírito que ele falha, no campo sexual, vamos imaginar isso, né? Olha, ele veio várias vidas e assim, está sempre falhando, sempre cometeu, né, assim, crimes sexuais, estuprou, enfim, cometeu várias barbaridades. Quando esse espírito evolui um pouco e chega no mundo espiritual, ele fala: Meu Deus, olha o que eu fiz. Aí muitas vezes ele roga a Deus: Olha, eu gostaria muito de reencarnar e nessa encarnação eu tenho um problema que me bloqueie a sexualidade, porque eu preciso evoluir. Eu não vou, se eu for lá de novo com a minha sexualidade normal, eu tenho medo de falhar. Então, Deus muitas vezes dá para esse espírito uma grande oportunidade dele nascer com alguma doença, com algum problema que limita ele nessa área, sabe? E ele não consegue, né? Ele não consegue se expressar, né, nesse problema que ele tem. Ele usa essa vida para ele ganhar outros atributos, para ele evoluir em amor, em perdão, né? Para numa outra encarnação falar assim, olha, agora nós vamos ver se você aprendeu, né? Então, olha como Deus é bom. Muitas vezes, essa limitação que o organismo fornece ao espírito é para ajudar, sempre é para ajudar, porque Deus nunca castiga os seus filhos, Deus sempre quer que eles aprendam, não quer que eles sofram, né? E aí vem a próxima questão. Da influência dos órgãos, se pode inferir, né, deduzir, a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? O que você acha, José? Uma pessoa que seja deficiente mental, um espírito que anima um corpo de uma pessoa deficiente mental, será que que o espírito ele também sofre algum grau de deficiência mental? O que você acha? É uma pergunta difícil, hein? Uhum. Vamos dizer que talvez ele possa passar por um período aqui de encarnado com a parecer que está com uma deficiência espiritual, né? Mas muitas das vezes essa deficiência que ele está passando é uma prova até muitas vezes às vezes escolhida por ele mesmo, né? Porque é igual o corpo vem com a imperfeição, né? Que é uma ferramenta, não é uma boa ferramenta para o espírito, o corpo está com imperfeição. Uhum. Mas são erros mesmos da vida passada que vêm trazer essa ferramenta com defeito, porque não foi bem usada em outras encarnações. Então, Exatamente. o espírito, dentro de uma prova, dentro de uma expiação, ele pode passar um período de uma encarnação se sentindo assim mesmo. E aí a gente também observa que quantas pessoas que a gente vê que não é uma pessoa normal no caráter, na parte moral, né? Porque o órgão está limitando ele
Às vezes tem essa necessidade dele passar isso por uma prova. É isso mesmo, é a mesma coisa que nós falamos, né? Vamos ver o que Kardec recebe de resposta aqui dos espíritos, né? Aqui, olha. Então, ele fala assim, ó, não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Olha que interessante, quer dizer que não que assim, é isso que o José falou, exatamente isso, não significa que uma pessoa aparentemente deficiente mental, né, que aquele espírito seja um espírito inferior do ponto de vista intelectual. Às vezes é um espírito assim muito inteligente até, mas por algum motivo ele veio com aquele corpo que bloqueou aquela inteligência dele naquele momento, né? É algo assim para, olha, ele foi contido, né? E assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que ele fala aqui, olha, que não é o órgão que dá a faculdade, e sim é a faculdade que impulsiona o desenvolvimento do órgão. Então, veja assim, o cérebro, ele tem um potencial imenso, mas o que é o cérebro? Ele é um conjunto de células ali que nem a medicina sabe totalmente as funções do cérebro, né? A gente conhece muito pouco, aliás, né? Dessa maravilha que é o cérebro humano, né? E o cérebro, ele vai desenvolvendo de acordo com a faculdade da alma, e não o contrário, não é que ele desenvolve primeiro para daí ter uma manifestação do espírito, né? O espírito é que vai fazer com que o cérebro seja brilhante, e não o cérebro brilhante é que vai fazer com que o espírito seja brilhante, né? Todos nós temos, tudo aquilo que vem de nós é uma coisa espiritual, quer dizer, o gosto, o sentir, o pensar, o querer, o amar, a vontade, isso tudo vem do espírito, né? Não vem do corpo, né? O corpo, ele vai manifestar aquilo quando ele pode, né? Porque tem corpos, como a gente está vendo aqui, que bloqueiam essa livre manifestação do espírito, né? Eu não sei se o Benedito está podendo falar alguma coisa, bem, se você quiser, você interrompe a gente aqui e fala, tá bom? Eu não estou te perguntando mais, porque eu não sei se você está podendo. Mas vamos seguindo aqui, ó. Aí ele pergunta assim, ó, dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado de espírito? O que vocês acham dessa, né? Qual é a conclusão que a gente chega? Será que a aptidão é do corpo ou é do espírito? É do espírito. Só que o corpo modula isso, né? Às vezes o espírito ele quer sair, ele quer fazer um monte de coisa, e o corpo é como uma pessoa muito idosa, né? Às vezes a cabeça, a gente não fala isso, a cabeça está maravilhosa, mas o corpo não acompanha, né? Isso pode acontecer durante a vida, não só no período dessa fase da vida, né? Olha o que ele fala aqui, ó. O termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. Quer dizer, a aptidão, ela é unicamente do espírito, né? O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Então, ele resumiu aqui tudo que a gente falou, né? O espírito,
é o que dá, é o combustível, né? O espírito que é a vontade, que é o ser pensante, que é aquele que sente, que vibra, que chora, que esbraveja, tudo isso vem do espírito. Mas a matéria, ela pode sim cercear, né? Conter o exercício das suas faculdades. E isso depende do nosso livre-arbítrio, do livre-arbítrio do espírito ao encarnar, que muitas vezes pede para vir num corpo onde ele fique menos vulnerável, né? Olha só, um espírito que chega no mundo espiritual e fala assim, meu Deus, olha só o quanto eu roubei, né? Por favor, agora eu tenho que superar isso. Eu preciso nascer num corpo defeituoso que não me possibilite ser uma pessoa ágil né, que sai correndo, que rouba alguém e sai correndo, enfim. Não estou falando que todas as pessoas que têm problemas físicos fizeram coisas erradas, né? Nós nunca vamos julgar ninguém, porque, na verdade, cada um tem uma história. Pode ser que aquela pessoa esteja vindo com aqueles problemas físicos por muito amor à sua família, que precisa passar por essa experiência de ter um filho com defeito, por exemplo, né? E que seja um espírito muito iluminado, né? Então, cada um tem uma história e tem um porquê de ter aquele corpo que foi feito para ele, né? Muitas vezes a pedido do espírito. Então, a gente jamais pode julgar ninguém, né? Mas frequentemente acontece isso do próprio espírito pedir que no seu corpo seja cerceado, né? Tem um exemplo lá em Nosso Lar, quando o André Luiz vai até o departamento de reencarnação, e ele fica ouvindo o diálogo de uma pessoa que está analisando o seu futuro corpo, porque os espíritos estão lá, os engenheiros espirituais estão fazendo o modelo, o protótipo daquele corpo que ela vai ter, uma mulher, e ela olha e pede, assim, olha, eu não gostaria de ser tão bonita. Por favor, coloquem algumas coisas que enfeiem o meu corpo, porque eu já caí muito por causa de vaidade. Então, agora eu tenho uma tarefa a cumprir, eu não posso ficar preocupada com isso, em querer ser tão bonita assim. Deixem, por favor, meu corpo um pouco mais feio. E eles tiveram que fazer algumas modificações lá para que ela não fosse uma pessoa muito bonita ao nascer, não fosse com aquela beleza que a gente está acostumado aqui ver, né? Então, é bem interessante esse tipo de coisa, né? Eu acho que nós vamos encerrar aqui, porque nós já estamos finalizando, e eu gostaria de passar a palavra para vocês. O que vocês acham disso que nós lemos? Ficou claro, tia Florinda, assim, por que dessa limitação que o corpo tem sobre o espírito? Eu achei maravilhosa a aula de hoje. Nossa, que esclarecimento maravilhoso. Então, é isso mesmo, né? A gente tem que passar por isso para a nossa evolução, né? Muito boa aula. Eu que agradeço as participações. Nossa, foi maravilhoso. Pai, você gostaria de completar alguma coisa? Abre o seu microfone aí, pai. Acho que o pai está com problemas aí. José, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, da minha parte está ótimo. Gostei muito, tá bom assim. Obrigada, viu, pelas suas participações aí. Mãe querida, você gostaria de complementar alguma coisa?
O que foi que você falou, filha? Se você gostaria de complementar alguma coisa. Não, só que eu estou me sentindo assim muito grata pelo aprendizado, viu? Deus abençoe você, Deus abençoe nós todos, Deus abençoe nosso grupo. Se Deus Deus quiser. abençoe a todos. Pai, você gostaria de complementar alguma coisa? Também não, filha, foi completo hoje. Foi muito bom, um bom aprendizado, e você foi muito feliz nas explicações. Eu gostei muito. Graças à participação de vocês. Obrigada. Zezé, querida, você gostaria de complementar alguma coisa? Falar alguma coisa que não ficou muito clara? Não, querida, só tenho a agradecer. Um grande aprendizado aí. Obrigada, viu? O Benedito está aí, José? Oi, Elaine, tô aqui, Oi. sim. Acompanhei, assim, a metade da minha cabeça estava aqui na reunião e a outra metade esperando o guincho chegar, guincho. então não participei muito Tá completamente, mas certo. gostei muito de estar aqui com vocês, ainda que parcialmente. Boa Então, noite tá a bom. todos. Então, eu vou agradecer muito a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que nós temos de estudar, agradecer muito a todos esses espíritos tão amigos que, através do seu trabalho, vieram trazer luz ao nosso mundo, como Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros que colaboram conosco todo o tempo para a nossa evolução espiritual. Que nós possamos, Senhor, acompanhar teus passos, que nós possamos ser humildes, que nós possamos ter vontade de crescer a cada dia. Muito obrigada e nos dê a todos uma boa semana. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada pela Boa noite a todos. participação, Boa noite. obrigadão por tudo. E Fiquem com Deus. até a próxima, até sábado que vem, se Deus Feliz quiser. final de Boa noite. semana, feliz final da próxima.